Olá, pessoal. Nós iremos trabalhar hoje com operações com números decimais, tá? Eu vou começar a aula falando um pouco sobre fração decimal, onde os denominadores, né, são potências de 10. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que é que eu vou começar a trabalhar. Bom, falando um pouco sobre fração decimal, a gente tem o seguinte, que o que são essas frações decimal com os denominadores potências de 10, né? Por exemplo, 3 sobre 10, 4 sobre 100, 5 sobre 1000. E você pode reparar que isso daqui, esses denominadores, eles são potências de 10, tá? Por exemplo, esse 10 aqui, a gente pode escrever ele como sendo 10 elevado a 1. Esse 100 aqui, a gente pode escrever ele como sendo 10 elevado a 2. E esse 1000, a gente pode escrever ele como sendo 10 elevado a 3. Isso simboliza potências de 10. Então, quando eu falo que eu estou trabalhando com fração decimal, onde os denominadores são potências de 10, eu estou me referindo a isso, que os denominadores serão todos os números que são potências de 10, como 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, e assim vai. Bom, vocês já sabem, né, que fração, ela é escrita da forma, por exemplo, 1p sobre q, onde esse q aqui, ele tem que ser diferente de zero, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou passar de uma fração decimal para um numeral decimal, né? Que, por exemplo, 3 sobre 10 é o quê? É uma fração decimal. Só que se eu quiser passar isso daqui para um numeral decimal, como é que vai ficar? Vai ficar 0,3. Então, de modo bem grosseiro, número decimal é exatamente os números que são quebrados, né? Que tem vírgula. Aqui a gente tem dois números inteiros, né? E aqui a gente tem o quê? Um número quebrado, onde tem vírgula, tá? Então a gente vai trabalhar isso. Bom, sobre numeral decimal, né? Como eu já tinha falado, por exemplo, 0,3 ele é um numeral decimal. Bem como 2,58, 3,947 e aí vai. 10,342, entendeu? Então, numeral decimal são números, né, que no caso eles não são inteiros. Quando eu tô dizendo que o número não é inteiro, eu tô dizendo que ele é o quê? Ele é quebrado, então ele é assim, né, dessa forma, ele é escrito dessa forma, tá? Com vírgula. Então, por exemplo, o número inteiro, como eu já tinha falado, por exemplo, a fração que eu coloquei anteriormente é 4 sobre 100. A gente tem que tanto 4 é um número inteiro, né? Pode reparar que ele não tem vírgula, ele é um número inteiro, bem como o 100 também é um número inteiro, tá? Então, numeral decimal é exatamente isso. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou passar de uma fração decimal, que no caso é assim, para um numeral decimal, que no caso é dessa forma, e também vou mostrar o inverso, quando eu tenho um numeral decimal e eu quero colocar ele como uma fração decimal. Que nada mais é do que colocar ele como uma fração, né? Eu tenho um número decimal escrito dessa forma e eu quero passar ele por uma fração, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo da lista que eu coloquei, que no caso eu tenho 42, né? 42 sobre 10. Que no caso, 42 sobre 10 corresponde ao quê? A uma fração, né? Uma fração decimal. Bom, então eu quero pegar essa fração e eu quero passar ela para um numeral decimal, ou seja, eu quero deixar ela quero escrever ela na forma decimal, tá? O que é bem, o que dá para se fazer aqui no caso, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente pode olhar o seguinte: o denominador ele é uma potência de 10, né? Que no caso aqui é 10 elevado a 1. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente pode reparar que 10, né, ele tem esse zero, né? O 10 só tem um zero. Então, a gente pode remeter a esse zero como andar uma casa para a esquerda, né? Então, a gente pode fazer o seguinte: só tem um zero, então a gente só vai andar uma casa para a esquerda. Se tivesse dois zeros, duas casas. Três zeros, três casas. E assim vai, entendeu? Então, o que é que a gente vai fazer é o seguinte: o que é que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente tem apenas um zero, então a gente vai andar apenas uma casa para a esquerda, que no caso a gente vai andar assim. Pronto. Então, a gente andou uma casa, então vai ficar o quê? 4,2.
E se eu tivesse 42, o mesmo número, tá? Só que sobre 100, como ficaria? Bom, aqui você repara que tem 2 zeros, então eu teria que andar 2 casas. Então eu teria que andar uma casa, 2 casas. Então ficaria 0,42, tá? Novamente, se eu tivesse 42 sobre 1000, uma, duas, três. Eu teria que andar 3 casas, né? Pela quantidade de zero do denominador. Então, como é que ficaria? Uma, duas, três. Então, ficaria 0,042. Uma coisa bem interessante é que se você reparar que isso daqui é 10 elevado a 1, você só vai andar uma casa. Se você reparar que 100 é 10 elevado a 2, você vai andar 2 casas. O expoente está se referindo a isso, a andar 2 casas. E aqui, se você reparar que é 10 elevado a 3, você vai andar 3 casas. E realmente você pode checar que isso acontece. Por quê? Eu tenho apenas um zero, eu vou andar uma casa. Depois da vírgula eu só tenho uma casa. Eu tenho 2 zeros, eu vou andar 2 casas. Então, depois da vírgula eu tenho que ter 2 casas. O que está correto também. Isso é uma maneira de você checar se o seu gabarito está correto. Se o que você fez está realmente correto. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 zeros. Então, eu vou andar o quê? 3 casas. E se você reparar, depois da vírgula, você sempre vai reparar depois da vírgula, tá? Depois da vírgula, você tem o quê? Uma, duas, três. Você tem 3 casas. Isso diz a você que o modo que você está fazendo está correto. Que é realmente assim que tem que ficar. Tá? É uma forma de você conferir o seu resultado. Bom, vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês outro exemplo para vocês se familiarizarem melhor. Como, por exemplo, 78 sobre 100, né? 2 zeros. Vai andar 2 casas. É uma potência de 10, né? 100, 10 elevado a 2, que dá 100. Vai andar 2 casas, então, uma, duas. Então, vai ficar o quê? 0,78. Depois da vírgula, tem 2 casas? Sim. Então, tá correto. Vamos lá. Agora, se eu tiver, né? 684 sobre 1000. Como é que vai ficar? Tem quantos zeros? 3 zeros. Isso daqui não tem necessidade de vocês fazerem, tá? Eu tô fazendo apenas pra vocês. É um modo de vocês também visualizarem que vai andar 3 casas. Mas só em você reparar que 1000 tem 3 zeros, então eu vou dar 3 casas para a esquerda. Então, isso já é suficiente para você fazer a questão, tá? Não tem necessidade de você fazer o que eu tô fazendo aqui, de colocar a potência, né? Então, vamos lá. Tem 3 zero, vai andar 3 casas para a esquerda, então eu vou andar 1, 2, 3. Então, vai ficar o quê? 0,784. Tem 3 casas após a vírgula aqui no final? Tem, então tá correto, tá? E se eu tiver só 2, né? 2 sobre... Se eu tiver assim, 2 sobre 10.000, como é que vai ficar? Bom, a gente tem o seguinte, 1, 2, 3, 4. Como é que vai ficar? Aqui só andei uma, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Vai ficar assim. Se você reparar, 1, 2, 3, 4. Você tem 4 casas após a vírgula. E aqui você tem 1, 2, 3, 4. O que tá correto, né? Que a gente tem a quantidade de zeros aqui é a quantidade de casas que vai andando. E se você reparar, depois da vírgula tem exatamente essa quantidade de casas. Então, tá correto. Bom, vamos lá. Agora, eu quero passar de um decimal para uma fração, né? Então, por exemplo, eu tenho o quê? Vou dar um número decimal aqui para vocês. 0,4, tá? E eu quero saber quanto é que esse número decimal aqui vai ser em fração. Como é que ele vai ficar na forma de uma fração, né? Bom, nos exemplos anteriores, quando eu estava passando de uma fração para um decimal, eu falei o seguinte. O resultado, né? O resultado daquela fração, quando eu dava um decimal, eu falava o seguinte. Tem apenas uma casa após a vírgula. Então,
corresponde a um único zero que tinha abaixo no denominador, né? No caso, eu estava me referindo à potência de 10. Ia ser apenas uma potência de 10, ou seja, ia ser 10 elevado a 1, que seria 10. Né? Tivesse duas, seria 10 elevado a 2, que no caso seria 100. Aqui, a gente pode usar a mesma ideia. Tem apenas uma casa, né? Então, a gente pode colocar o 4 em cima. E, como tem apenas uma casa, colocar o 10. Porque uma casa corresponde à potência de 10, né? Uma potência de 10, que é 10 elevado a 1. Aí, Érica, e se eu tivesse 0,04, como ficaria? Coloco o 4 em cima e tem duas casas. Então, eu coloco 1 e acrescento os dois zeros, tá? Porque vai corresponder a uma potência de 10, que no caso vai ser 10 elevado a 2, porque no caso tem duas casas, tá? E, novamente, se eu tivesse... Como ficaria? Coloco o 4, coloca 1 aqui, tem quantas casas? 3 casas, corresponde a 3 zeros. Então, você coloca 3 zeros, tá? Não tem problema quanto a isso, não. Se eu tivesse, por exemplo, 0,08, como ficaria? Duas casas. Coloco 8 em cima, normal. Tem duas casas, então vai corresponder o quê? A 2 zeros. Então, você vai colocar 100, né? E... no caso aqui faltou folha. E se eu tivesse, assim, 0,14, como é que ficaria? Ficaria o 14 em cima. Duas casas corresponde a 0, 0, né? Dois zeros, no caso. Então, coloca os dois zeros, tá? Que no caso vai dar esse mesmo valor. E se eu tivesse 4,5? E aí? Como é que ia ficar? Ia ficar o seguinte, coloca o 45, na verdade, em cima. E aí você observa o quê? Tem apenas uma casa após a vírgula. Então vai ser apenas um zero. Então vai ser o 1 e o 0. Se você reparar, ó, se você voltar, né, de uma fração para um decimal, vai dar isso mesmo. Porque você tem um zero, então você só vai dar uma casa para a esquerda. Então, uma. Vai ficar o quê? 4,5, tá? Então, isso daqui são equivalentes. Eles são iguais, só formas diferentes de representar, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar com as operações com números decimais, né? Calcule as operações com números decimais. Então, se eu tiver, por exemplo, 0,9, que é o número decimal, mais 2,5, né? Ou seja, quando eu falo calcular as operações, eu estou me referindo à operação mais, que no caso é a que surgiu aqui, né? As operações que eu me refiro são as 4 operações básicas, né? Que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a adição primeiro, e eu tenho dois números decimais e eles têm que ser somados. Então, como é que vai ficar? Da mesma forma que ficaria você somando os números normais, tá? Então, ficaria o seguinte, você primeiro escreve o número que está aqui, coloca a operação, que é a que você vai efetuar, e esse número aqui, você coloca o quê? Unidade abaixo de unidade, que no caso vai ficar o quê? O 5 aqui, e vírgula abaixo de vírgula, e o 2 fica depois da vírgula, né? Que no caso é o que está aqui. E aí você soma, sem a necessidade de se preocupar com vírgula, tá? Então, por exemplo, 9 mais 5 dá 14. Fica o 4, sobe o 1, tá? Então, 0 mais 2 dá 2. Com mais 1, 3. Então, fica o 3 aqui. Beleza. Agora você vai se preocupar com a vírgula. Como a gente está na adição e as vírgulas uma está abaixo da outra, porque sempre vai estar assim na adição, você apenas faz baixar a vírgula. No caso, vai ficar aqui. Então, o resultado de 0,9 mais 2,5 é exatamente 3,4. Não tem segredo para a adição. Basta você colocar vírgula abaixo de vírgula. Eu vou colocar outro exemplo para vocês verem. Ó. Eu tenho 19,6 mais 2,04 mais 0,076, beleza? E eu quero efetuar, na verdade, né, essa adição. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, você coloca primeiro 19, então vai ficar 19,6. E agora você coloca o 2,04. Como é vírgula abaixo de vírgula, então você vai colocar a vírgula aqui, né? E aí você pega e coloca o 2 aqui, o 0 e o 4, que são os números correspondentes, né? O que está depois da vírgula, você coloca aqui, e o que está
antes da vírgula você vai colocar aqui. Dessa forma para esse número também. Colocou a vírgula aqui. Esse 0 que está antes da vírgula, vai colocar ele aqui. E esses números aqui vão colocar aqui. O 0 vai ficar aqui. Esse 7 fica desse. E esse 6 vai ficar bem aqui. Coloca a operação que você quer utilizar, né? E no caso, soma, tá? Ah, eu não gosto desses passos aqui. Eu acho que eu não sei somar assim. Você pode acrescentar 0, sem nenhum problema, porque não vai alterar. Você pode ver isso como 0, você pode riscar, pode fazer o que for, tá? Vou colocar o 0 para vocês perceberem melhor. Então, vamos lá. Aqui, 0 mais 0 é 0, com mais 6 é 6. Então, você vai só baixar o 6. Aqui, 0 mais 4 é 4, 4 mais 7 é 11. Fica 1, sobe o outro, tá? Agora aqui, 6 mais 1 é 7, 7 mais 0 é 7, com mais 0 também é 7. Baixa 7, tá? Não vamos nos preocupar com a vírgula. Agora aqui, eu tenho 9 mais 2, que vai dar 11. 11 mais 0, 11. Fica a unidade e sobe a dezena. E aqui, 1 mais 1, 2. Beleza? Agora sim você se preocupa com a vírgula. Como na adição é vírgula abaixo de vírgula, então você vai só descer a vírgula. Se aqui tem uma vírgula, aqui tem uma vírgula, aqui tem uma vírgula, baixa a vírgula pro resultado também. Vai ficar 21,716, tá? Na adição, não tem problema nenhum quanto à vírgula. Você colocando vírgula abaixo de vírgula e somando correto, pronto. Não tem pra onde correr, tá correto, certo? Porque não tem muita preocupação, é só apenas você colocar vírgula abaixo de vírgula. Bom, agora a gente vai trabalhar com a operação de subtração, que no caso é o menos, né? Da mesma forma que a gente fez na adição, a gente vai fazer também para a subtração. Coloca o 5,4, coloca o sinal da operação que você está fazendo, né? Que no caso é a subtração, e coloca vírgula abaixo de vírgula. Então vai ficar 3, né? 6. E aí você faz a subtração normal, tá? Subtração usual, que a gente sempre faz. Então, vamos lá. 4 menos 6, não dá, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai acrescentar 10 ao número que está aqui, que no caso não está dando, né? Então, você acrescenta 10, então vai ficar o quê? 10 mais 4, que dá 14. 14 menos 6. 14 menos 6 dá 8. Então, você pega, coloca o 8 aqui. E agora, você vai compensar, né? Compensa na casa posterior, que é essa. Então, vai ficar 5 menos, agora aqui, né, era um 3, aí com mais 1, que eu acrescentei, ficou 4. 5 menos 4 vai dar 1. Então, você pega e coloca 1 aqui. Como é vírgula abaixo de vírgula, então você pega e só baixa a vírgula pra cá, tá? Então, o resultado de 5,4 menos 3,6 é exatamente 1,8. E se eu fosse fazer, por exemplo, 18,21 menos 2,56. Como é que ia ficar? Ia ficar o seguinte: tu tem 18,21 menos, não esquece, 2,56. Como é vírgula abaixo de vírgula, coloca a vírgula aqui. O 2, o 5 e o 6. E agora você efetua a sua subtração normal. O 1 não dá para subtrair, o 6 do 1, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Acrescentar 10 a esse 1 aqui. Então, aqui no caso vai ficar o quê? 10 mais 1, que fica 11. E 11 menos 6 vai ficar o quê? 5. Beleza? Agora, a gente tem que compensar na casa posterior, que no caso é essa. 5 com mais 1 fica 6, né? E agora a gente tem o quê? 2 menos 6. Novamente não dá. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar 10 ao 2, né? Então, vai ficar 10 mais 2, que dá 12. E 12 menos 6 é 6. E agora a gente compensa novamente. Aqui era 2, agora com mais 1 vai ficar 3. Então, 8 menos 3 dá 5. Certo? E 1 menos 0, né? Ou você pode apenas baixar mesmo 1. Que no caso, 1 menos 0, 1. Então, é 1. Beleza. E agora,
a vírgula, como é que vai ficar? Como é vírgula abaixo de vírgula, faz apenas baixar a vírgula. Pronto. Agora, nós iremos trabalhar com as multiplicações com números decimais. Então, como é que a gente vai fazer? Para efetuar a multiplicação, a gente vai montar como a gente já montava tanto a adição quanto também a subtração. Então, a gente vai colocar 5,2 menos, então vou trabalhar isso aqui, né? Desculpa, é vezes, né? Vezes 1,6. Pronto. Aqui, a gente vai efetuar a multiplicação. Então, vai ficar o quê? 6 vezes 2 é 12, vai ficar o 2 e vai subir 1, né? E aqui vai ficar o quê? 6 vezes 5 é 30, com mais 1, 31. Então, só coloca aqui o 31. Beleza. E agora, a gente vai ter que esse 1, ele vai multiplicar todos que estão acima. Então, ele vai multiplicar tanto o 2, quanto ele também vai multiplicar o 5. 1 vezes 2 é 2, você vai colocar ele aqui, tá? E agora você tem 1 vezes 5, que é 5, e você coloca ele aqui. Vai fazer a operação da adição agora, para saber quanto é que vai dar esse resultado. 2 mais 0 é 2. 1 mais 2 é 3. E 3 mais 5 é 8. Ok, tudo bem. E agora, como é que a gente vai ficar? Quantos números tem após a vírgula? Então, a gente tem aqui, a gente conta tanto esse quanto esse, tá? Então, a gente tem 1, 2. E por conta desses dois números, né, a gente vai andar 2 casas para a esquerda. Então, é 1, 2. No caso, vai ficar aqui a vírgula. Então, o resultado de 5,2 vezes 1,6 é exatamente 8,32. Agora, vamos para o outro exemplo. Eu vou pegar aqui 4,7 vezes 8,1, né? E eu vou efetuar a multiplicação deles. Então, vai ficar 4,7, 8,1. Montei. Agora eu vou multiplicar. Esse 1 multiplica todos que estão acima. Esse 8 multiplica todos que estão acima. Faz primeiro 1. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 1 é 4. E agora a gente vai fazer o 8 com todos, né? Então, 8 vezes 7 é 56. Fica 6, sobe o 5. Vou botar aqui, né? E agora, 8 vezes 4 é 32. 32 mais 5 dá 37. Então, a gente vai colocar o 37 aqui. Fica o 7 bem aqui e o 3 também. E agora a gente vai somar. Aqui não ficou tão legal. Não ficou bem legal não, mas vai dar certo. Baixa o 7. 4 mais 6 é 10. Vai subir 1. 1 mais 7 é 8. E 0 mais 3 é 3. Agora a gente conta as casas aqui, né? Aqui tem uma casa após a vírgula, aqui também tem uma casa após a vírgula. Então, a gente soma. 1 mais 1 é 2, então você vai dar 2 casas, né? Então, 1, 2. Então, o número vai ficar aqui. No caso, vai ficar 38,0. Bom, agora a gente vai trabalhar com a divisão de números decimais, né? Então, eu peguei esse número aqui pra gente fazer ele. A gente vai pegar o 4,32 e a gente vai dividir por 0,8. Bom, aqui eu já montei, né? E agora o que é que a gente vai ter que fazer? Para a nossa divisão ficar melhor, a gente vai retirar essas casas. Então, a gente vai andar as casas para a direita, de modo que um lado vai compensar o outro. Então, por exemplo, se eu andar uma casa aqui, aqui também anda uma casa, tá? Se por acaso aqui não tivesse casa, né, a gente ia compensando com 0. Então, por exemplo, eu vou andar uma casa com a vírgula e eu vou andar também uma casa aqui. Então, vai ficar o quê? 43,2, porque no caso eu vou andar essa vírgula pra cá. E aqui já vai sumir, já vai ficar o quê? Só 8, né? No entanto, a gente ainda vai querer tirar essa vírgula. E a gente vai andar com ela mais uma casa. E como eu falei anteriormente, pelo fato de eu não ter mais vírgula desse lado, eu vou compensar com 0. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar com 432, porque eu vou andar essa vírgula pra cá, né? Então, ela vai sumir. E aqui vai ficar o quê? 80, porque eu vou compensar essa vírgula com esse 0, tá? Então, como é que vai ficar agora? A gente ficou com o número inteiro, né? Porque quando a gente andasse aqui essa vírgula, ia ficar 432,0. O que é a mesma coisa de 432, tá? Por isso que a gente pôde tirar a vírgula.
já nessa etapa aí. Então, pronto. Agora a gente tem o quê? Dois números bons, né? Para fazer a divisão. Como é que a gente vai fazer? Bom, observa o seguinte. A gente tem 80, então a gente vai pegar duas casas. No entanto, essas duas casas aqui, né, que no caso é 43, é menor do que 80. Então, no caso, a gente não vai poder trabalhar com 43, a gente vai ter que trabalhar com 432 mesmo. E a gente vai ter que pegar um número muito próximo de 432 ou até mesmo o próprio 42, tá? Não, 432. Não pode passar de 432, tem que dar muito próximo ou igual a ele. Então, aqui, vamos colocar o 5. Porque 5 vezes 80 dá 400. E 400 chega próximo de 432. Então, a gente pega, vai multiplicar, né? 5 vezes 80, que dá 400. Coloca o 400 aqui embaixo e subtrai, tá? No caso aqui vai ficar, ó, que vai restar apenas o quê? O 32, né? Porque 2 menos 0 é 0, 3 menos 0 é 3, 4 menos 4 é 0, tá? Então vai ficar 32. 32 dá pra dividir por 80? Não dá. Então a gente vai acrescentar um zero. Só que quando a gente acrescenta o zero aqui, a gente coloca uma vírgula aqui. E bom, agora a gente vai tentar um número onde multiplicado por 80 dê muito próximo de 320 ou até mesmo ele próprio. Então, se a gente multiplicar por 4, a gente percebe o quê? Que 80 vezes 4, ou 4 vezes 80 dá o quê? 320. Então, é isso aí. É 320. Que, se você fizer a subtração, vai dar zero. Então, o resultado, né, de 4,32 dividido por 0,8 é exatamente 5,4. Bom, assim como no outro exemplo, a gente vai ter esse daqui também. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro, tá? Então, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda. Andou com a vírgula para a esquerda desse lado, vou mandar aqui também. Caso não tenha vírgula, né, seja o número inteiro aqui. Inteiro que eu falo é se fosse só o 7, tá? Sem ser número quebrado. Aí a gente teria que compensar com zero. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Vai ficar 16,8, porque eu vou andar com a vírgula pra cá, ó, uma casa. E aqui já vai ficar o 7, né? Mas a gente ainda quer tirar essa vírgula. Então, vai ficar o quê? Coloca, anda com a vírgula, né? E aqui vai ficar o quê? Compensa com zero. Andou com a vírgula aqui, o número é inteiro, então a gente vai compensar com zero. Se fosse um número decimal aqui, também daria para ir andando com a vírgula desse lado também, tá? No caso, não ocorreu aqui. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar dividir o 168 por 70. Bom, vamos pensar no número que dê muito próximo de 168, quando multiplicado por 70, né? Se a gente pensar, se a gente colocar aqui um 2, né? 2 vezes 70 dá 140. Então, vamos colocar aqui 140. E pronto, agora a gente vai o quê? Subtrair, né? 8 menos 0 é 8. E 6 menos 4 é 2. Coloca aqui 2. 1 menos 1 é 0, viu? Então, tanto faz você colocar esse 0 como não. Não tem problema. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que 28 é menor, né, do que 70. Então, a gente vai ter que acrescentar um 0 também. Acrescenta o 0 aqui e coloca a vírgula aqui. Acrescentou 0 aqui abaixo, coloca a vírgula, tá? E agora, a gente vai multiplicar por um número que dê muito próximo de 280 ou até mesmo 280. E no caso é o 4, porque quando você multiplicar 4 vezes 70 dá 280, menos 280, que vai dar zero. Então, o resultado de 1,68 dividido para 0,7 é exatamente 2,4, tá?